através do seu Filho, Cristo Jesus, nos deu vida plena, vida abundante, vida de paz e de amor do Senhor. Através do seu Filho, Cristo Jesus, nos deu vida plena, vida abundante, vida de paz e de amor no Senhor. Espírito, através do seu Filho, Cristo Jesus, nos deu vida plena, vida abundante, vida de paz e de amor. Através do seu Filho, Cristo Jesus, nos deu vida plena, vida abundante, vida de paz e de amor no Senhor.
Glória a Deus. Quero saudar os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão na internet, que a paz esteja com todos. E hoje nós vamos ter um texto, um tema para estudarmos que se chama Sujeitai-vos uns aos outros. Vamos aprender nesse dia o propósito e significado do que é submissão ou sujeição. E para a gente ter o texto base aqui, abra por favor em Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, no versículo 21. Na verdade, irmãos, se vocês quiserem ler em casa, vocês vão ver que a partir do versículo 15 tem um subtítulo que diz assim: vivam em comunidade, a vida em comunidade. E aí vai do versículo 15, quando chega no versículo 21, ele termina dizendo o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Isso significa que para a gente viver em comunidade, como o pastor pregou aqui na quinta-feira, uma mensagem muito importante, se você não estava, você deve ouvir na internet, que chama, não seja povo e não bando. Seja nação, né? E não bando. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina a gente buscar o bem comum. E quando se estuda, por exemplo, direito, quem faz faculdade de direito sabe que todas as leis foram criadas para visar o bem comum da sociedade. Então se chegou a um consenso pela história e pela história de todas as nações, que não há como uma sociedade viver sem regras e leis. Quando a sociedade vive sem regras, sejam elas morais, espirituais, civis, essa sociedade se acaba. Eles começam a entrar em um colapso, um caos de violência, de imoralidade, ela acaba. Então, o bem comum que a gente vê hoje na nossa sociedade, que se busca tanto, né? Que se acha que vai se chegar através dele, através da democracia, das leis, da paz mundial. Na verdade, esse conceito espiritual está na palavra de Deus. O Senhor, quando nos criou o ser humano, criou para que ele fosse um ser sociável, que vivesse em comunidade e não isolado. Mas para viver em sociedade, em comunidade, na igreja, é preciso que a gente aprenda a buscar o bem comum. Ou seja, que a gente viva em harmonia uns com os outros. E a gente vai entender que esse texto aqui, esse ensinamento de hoje, é um dos ensinamentos mais práticos para você viver em comunidade, respeitando a autoridade do seu irmão. A gente só vive bem em comunidade, na igreja, no casamento, na família, se você respeitar a pessoa que está na sua frente, que está ao teu lado. Se você não respeita essa pessoa, você não vai viver em harmonia, não vai ter bem comum nessa igreja, não vai se achar o bem comum nesse casamento, não vai ter harmonia. Então, por isso que Paulo vai falando aqui a partir do versículo 15 do capítulo 5, e aí ele resume no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros, se vocês querem viver bem juntos. Não dá para a gente viver isolado. A gente já aprendeu até aqui com os ensinamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros, aceitai-vos uns aos outros, acolhei uns aos outros, né? Saudai uns aos outros, cuidai uns dos outros. A gente já percebeu que a palavra nos mostra que não dá para a gente viver só. Que não é para a gente viver isolado. Isso é antibíblico. Assim como é bom se casar, assim como é bom constituir família, assim você tem também que estar numa família de Deus, numa igreja. Então agora, de uma forma mais prática, como que eu vou viver então em harmonia? Um primeiro passo. Agora que você já aprendeu que você tem que amar, que você tem que acolher, que você tem que cuidar, que você tem que saudar. Agora um outro mandamento que vai pegar um pouquinho mais, que vai requerer um pouquinho mais da nossa boa vontade, do nosso esforço. Qual é? Se sujeitar. Se submeter. O que seria essa palavra submissão? Será que a gente gosta de ouvir essa palavra? Ei, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quando você vê aqui em Efésios 5, 22, ele continua falando, mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos. Será que a gente gosta dessa palavra? Muitas vezes a gente não gosta dessa palavra, porque a gente não entende ela.
Porque a gente acha que se submeter a alguém, se sujeitar, é algo ruim, é algo que nos anula, é como se alguém estivesse tirando proveito da gente. A gente não gosta dessa palavra, mas, biblicamente, a gente vai entender ela e não vamos mais ter dificuldade para nos sujeitar uns aos outros na igreja. Amém? Amém, que assim seja. Significado do mandamento da submissão. Quando está escrito aqui em Efésios, vamos pegar esse versículo aqui, mas tem outros que você vai estudar nas vitaminas espirituais. Mas vamos pegar esse daqui. Essa palavra submissão, ela não tem o teor e o peso de outro significado no mesmo grego, de submissão, tá? Às vezes, quando você vê, mesmo no grego, essa palavra, ela tem o significado de você se submeter através da força, né? De uma ordem militar. Quando você tem que se submeter a um general, se submeter a um patrão, naquela época, né? Como escravo, não é esse sentido. Submissão não tem o peso aqui, não se aplica à sujeição de ordem militar ou forçada. Mas ele está nos dando a entender sobre uma sujeição que é voluntária. Há uma sujeição que é entregue para uma autoridade apropriada. Quando está escrito na palavra aqui de mulheres se submetam seus maridos, e depois vai falando assim, para os maridos amarem as suas mulheres, está no mesmo capítulo, tá? Depois, pais, não irritem seus filhos, filhos, obedeçam e honrem os seus pais. O que está dizendo aqui? O princípio está ligado. É muito fácil uma mulher se submeter ao marido se o marido é uma autoridade apropriada. Se o marido é um homem de Deus, se o marido não é um general. Essa submissão não tem nada a ver com força. Tem alguns maridos que não entendem isso. E acham, bom, a palavra diz que você tem que se submeter a mim. A palavra diz, mulher, que o seu corpo não é seu, é meu. Mas a palavra também fala que o corpo do marido não é dele, é da mulher. Né? Mas tem alguns homens que não entendem a palavra, né? Às vezes estão até na igreja, mas eles acham que essa submissão é forçada. Sabe? Você tem que me respeitar porque eu sou teu marido, como alguns pais fazem com os filhos. Você tem que me obedecer porque eu sou seu pai e sua mãe, mas não é isso que o Senhor está falando. Quando o Senhor fala para o marido, olha, ela vai se submeter a você, mas você vai amar, por quê? Porque quando o marido ama a mulher, quando o marido olha para ela e tem um cuidado, como Cristo teve com a igreja, quando o marido é sacerdote da casa, realmente se levanta como sacerdote, protege a mulher, protege os filhos, né, de todas as esferas, não só financeiramente, não só culturalmente, mas espiritualmente. Quando o marido ele tem um coração nas mãos de Deus, a mulher voluntariamente, espontaneamente vai respeitar esse homem. Vocês estão entendendo? Ela vai ter prazer em se submeter a ele, em se sujeitar a ele, porque ela vê nele uma autoridade digna de respeito. É um homem que não cobra dela coisas antibíblicas, que não cobra dela a desobediência a Deus, que não cobra dela, que não põe ela em conflito. Como o próprio apóstolo Pedro, tem um momento que ele era submisso às autoridades, mas em um momento ele não se submeteu. Quando as autoridades viraram para ele e falaram assim, é bom você parar de pregar. Porque se você voltar a pregar, nós vamos te prender. E ele fala, é mais importa agradar a Deus do que os homens. Eu vou obedecer a Deus, não vou obedecer aos homens. Então, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, João, eles nos ensinam, Paulo nos ensina a submeter a autoridade, desde que a autoridade seja apropriada. Se a autoridade está te cobrando algo que é contra a palavra de Deus, onde você vai ter que escolher, sabe, entre obedecer a Deus e obedecer ao homem, não. Então eu obedeço a Deus. Como a mãe de Moisés é um outro grande exemplo de não se submeter à autoridade, porque a autoridade não estava apropriada.
A autoridade estava mandando os pais e as mães matarem seus filhos, entregarem os seus bebês, os meninos, para serem mortos. Aquela mãe falou assim, não, eu me submeto à autoridade de Deus, eu não vou obedecer à autoridade, não vou me submeter à autoridade de Faraó. Eu vou esconder meu filho. E quando ela não pôde mais esconder o filho dela, ela pediu, Deus me ajuda, o que eu faço? Fez um cestinho, betumou, Senhor, seja o que o Senhor quiser, eu entrego ele nas tuas mãos, colocou no rio. Deus cuidou daquela criança, aquela criança chegou até a filha do faraó abriu o cesto, olhou para o menino, amou o menino e pegou para ela. Então, a mulher deve se submeter ao seu esposo, e ela vai se submeter com alegria e com voluntariedade, espontaneidade, quando ela observar, ele é uma autoridade apropriada. A submissão, ela nunca pode ser forçada. Assim como o respeito. Ninguém pode cobrar, exigir respeito e submissão de ninguém. Você pode até cobrar obediência, que é o que a gente vai ver, mas submissão não. Submissão é um ato voluntário. Por isso que Paulo fala, queridos, eu já ensinei para vocês um montão de coisas. Já ensinei vocês para vocês viverem em harmonia em comunidade, vocês precisam se respeitar. Então, por favor, se sujeitem. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, submissão, entenda, é um ato voluntário e não forçado. Jesus está mandando que a gente tenha essa atitude. Exemplos de algumas submissões voluntárias, que devem ser voluntárias, que a gente tem que entender para praticar. Primeira, os cristãos eles têm que aprender a serem submissos a autoridades governamentais. Isso está em 1 Pedro 2,13. Vamos ler rapidinho? Olha, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, governantes, como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem, pois é a vontade de Deus que, praticando bem, você silencia a ignorância dos insensatos. Então, é da vontade de Deus que você se submeta as autoridades, os cristãos, né? A gente não pode cobrar isso dos ímpios porque eles não têm entendimento. Mas nós, cristãos, temos que aprender a nos submeter às autoridades governamentais, né? Como a nossa presidente, como o nosso governador, prefeito e tal. A gente deve se submeter a eles. Então, aquilo que eles colocarem como lei, os impostos, que você pode até não concordar, mas você deve pagar. Entendeu? Assim eu não concordo, esse PVA não retorna para a gente. Não vou pagar. Esse PTU não vou pagar. Então, você deve agir com outras armas. Cuidar em quem você vota e tal, mas desde que esteja lá, se está lá, a autoridade foi constituída por Deus. Deus permitiu. Quando Deus não permite, o cara morre. Tancredo Neves ganhou e nem usufruiu do mandato, morreu. Então, existem coisas assim, Hugo Chávez está bem doente. Então, essas pessoas, assim, esses ditadores e tal, não tem vida longa, não. Mas se está lá, ou você ora e você vai obedecendo e orando e pedindo para Deus libertar, mas deixar de pagar, sabe? Deixar de obedecer, sabe? Se uma autoridade aí da rodovia mandar você parar o carro, você tem que parar. Você tem que mostrar o documento. Não adianta você querer correr, você pode levar até um tiro. Não sei se eu já contei aqui que uma vez meu sogro, os policiais mandaram ele parar, ele não percebeu, gente. Ele não percebeu, ele foi embora com o carro. Lá vai a rota atrás dele. E começa a fechar ele para. Todo mundo armado, com a arma em punho lá. E ele, que é isso? Que é isso? Gente, eu sou avô. É a primeira coisa que ele falou. Eu sou avô. A Ana era bebê nessa época. Eu não sou bandido, eu sou avô. Por que você não parou? Eu não vi. Até explicar isso. Então, você tem que obedecer as autoridades governamentais. Aquilo que não está de acordo, autoridades que querem sancionar leis que são contra a palavra, aborto, que querem sancionar leis como casamento entre pessoas do mesmo sexo, essas coisas todas, aí você protesta, você vota contra tal, mas nunca você
vai confrontar, vai deixar de pagar, porque você tem que se submeter a eles aí, na próxima eleição, faça bom uso do teu voto. A gente deve se submeter voluntariamente também às pessoas novas, os jovens, têm que aprender a se submeter aos anciãos. Isso tem que ser bem analisado. Por que a greve? Qual é o motivo da greve? Qual é a causa? A causa é legítima? É. Então, mas é legítimo isso. Como é que vai ser feita essa greve? Então, tudo tem que ser analisado, tá? Não estou falando que eu não estou querendo que você anule o seu poder de decisão, de cidadão, dos seus direitos. Não estou falando isso. Mas tudo tem que ser bem avaliado, né? Por que tudo isso daí? Exatamente. Ó, a gente está chegando estamos terminando o mês de fevereiro, daqui a pouco vai ser dia 8 de março, onde é comemorar o Dia Internacional das Mulheres, né? Por que foi instaurado esse Dia Internacional das Mulheres? Porque no século passado, algumas mulheres se levantaram em greve, requerendo seus direitos de funcionárias, porque elas estavam sendo exploradas, elas trabalhavam 16 horas por dia, elas não paravam nem para comer, estava virando um trabalho escravo. Então, elas se reuniram e fizeram um motim, né, uma rebelião, mas querendo o salário delas. O que aconteceu? Eles olharam para elas como rebeldes, fecharam lá a fábrica, não permitiram que elas saíssem, queimaram as mulheres lá. Tá? Mataram as mulheres lá, incendiaram elas. Então, por causa disso, tornou dia 8 de março, Dia Internacional, para a gente relembrar essas histórias. Então, tem casos e casos. Tá? Tem greves que são legítimas. Tem coisas que a gente deveria se revoltar mesmo. Né? Como cristãos, a gente não poderia se conformar com as coisas do mundo, não. Mas tem a maneira certa de fazer, gente. O Martin Luther King era um pastor que fazia... não rebeliões, mas que fazia manifestações civis, pacíficas. Então, vinha para o culto, todo mundo participava do culto, acabou o culto, vamos embora. Ele lá na frente, com o megafone, e às vezes sem megafone, apenas com cartazes, todo mundo em silêncio, vamos para a rua, falar que a gente é contra a segregação racial. Todos, homens brancos, mulheres, homens brancos, negros, são todos iguais perante Deus e não pode haver isso. Aquela Rosa Parks foi uma mulher que entrou para a história porque ela, quando você entrava um branco no coletivo, né, os negros estivessem sentados, tinha que levantar para o branco sentar. Então, a Rosa Parks era uma senhora negra. E aí um homem branco ficou parado nela para ela levantar, para ele sentar. Ela falou, não levanto. Tem momentos que a gente tem que se levantar, né? O momento certo para ela era ficar sentada. O certo não era levantar, era sentar. Fica sentada. Ela ficou, mas teve um rebuliço. Chamaram polícia, sabe? Ela entrou para a história por causa disso. Ela não levantou. Eu não levanto. Onde você viu coisa dessa? Eu sou mulher, uma senhora, trabalhei o dia inteiro, vou levantar para um homem branco sentar? Não vou. Da igreja do Martin Luther King. Né? Então, eles faziam essa revolução pacífica, gente. Então, você deve falar, se manifestar contra as coisas erradas, você deve. Mas como você vai fazer isso? Não é xingando, batendo, apedrejando o policial vem com você com cacetete, você vai com pedra para cima dele. Não, tem formas pacíficas e hoje em dia muito mais. Usa redes sociais, vamos sair pela rua de forma pacífica, é assim que a gente faz, os cristãos. Tá? Mas o que eu estou falando, isso é uma coisa, aquilo ali é outra coisa, dá para entender a diferenciação? Você pode se submeter às autoridades governamentais, você deve, desde que ela não te imponha algo que vem da sua consciência perante Deus. Tá? Outra maneira de sujeitar os novos, os jovens, tem que aprender a se sujeitar aos mais velhos. 1 Pedro 5, verso 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É honroso, é bonito, sabe? Você deve ensinar seus filhos pequenos a honrar os mais velhos, o pai, a mãe, o vovô, a vovó, a tia. Tem tia que às vezes é da mesma idade do sobrinho, né? Às vezes até mais nova, é engraçado essas coisas. Mas assim, respeitar a autoridade, respeitar o pastor, gente. Respeitar a professora, tem que respeitar os mais velhos, tem que se sujeitar.
Sabe, tem que obedecer, tem que honrar. Isso é bonito, isso é agradável. Hoje em dia está meio perdido isso daí entre algumas famílias. Sabe? Ai, vó, não beija, não pede a bênção. Feio. A professora vem dizer, um molequinho, um toquinho de 5 anos, que você não é minha mãe. Não vou te obedecer, não. Sabe, sua feia, sua gorda. Que é isso? Sabe? Então é errado. Os jovens têm que aprender a respeitar os mais velhos, têm que respeitar a experiência dos outros. Tem que honrar. Eu não concordo, mas eu não concordo com o que ele falou. O vovô tá caduco, sabe? A professora aí é do tempo do onças. Calma aí, ouve e respeita, né? Se submeta, não seja orgulhoso, aprenda com ele. Até as mulheres mais velhas, viu? Elas deveriam ser mais honradas na igreja pelas mulheres mais jovens. A palavra de Deus fala isso, que as mulheres mais velhas, as anciãs, ensinam as mulheres mais jovens como amar seus maridos. Olha que bonito isso. Então, as mulheres mais jovens deveriam ter aula com as mulheres experientes, sábias, mais velhas. Sábias, né? Não estou falando daquelas amarguradas, não estou falando, não, daquelas mulheres sábias, vovós de Deus, mães, mulheres de Deus. As jovens deveriam aprender. E quando a mulher mais velha fala assim, não faz certas coisas, ouça, pelo menos. Faça isso, ouça, né? Isso é agradável e nisso está a verdadeira sabedoria. Outra situação em que os cristãos deveriam se submeter também, voluntariamente, é da esposa ao marido. A esposa deve fazer isso com alegria. Efésios 5, 22. Vamos voltar lá. Só para que não fique na minha palavra, vamos ler junto. Efésios 5, 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Viu, irmãs? Se sujeita a Ele como você se sujeita a Jesus. Você mostra a submissão a Jesus quando você mostra na prática na vida do teu marido. Na vida do seu marido. Que você mostra se você se submete a Cristo ou não. Sujeite-se cada uma a seu marido como fazendo isso ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres também estejam sujeitas em tudo ao seu marido, de forma voluntária. Nem vou trazer aqueles assuntos extremos, tá? Mas se ele me bate, eu tenho que ser sujeita. Olha, gente, a autoridade apropriada. Às vezes teu marido está falando uma coisa certa e a mulher não quer porque não é da vontade dela. Ela não concorda. Por quê? Por causa de coisas bobas. O marido muitas vezes está falando assim, vamos segurar um pouco as contas nesse mês, por causa disso. A mulher não quer se submeter. Porque ela quer, porque ela acha que aquela liquidação ali é a última da vida dela. E ela quer aquele sapato, ela quer aquele doméstico. É isso que ele está falando. Cuidado, ouve o que ele está te falando. Sabe? Olha, não acho melhor a gente fazer isso agora. Ora com ele. Né? Tenha pelo menos a disposição de ouvir, a disposição de respeitar. Tem mulheres que não querem nem ouvir, eu não vou deixar ele mandar em mim, eu vou casar, tudo bem, mas homem nenhum vai mandar em mim. Não, gente, o que é isso? Você tem que respeitar e ele tem que te amar. Como Cristo amou a igreja. Né? Se você acha que é difícil para você cumprir esse mandamento, para ele também é meio difícil. Mas é assim que a coisa vai funcionar bem. Então, pelo menos assim, a disposição de ouvir, a disposição de honrar. Outro exemplo, dos filhos aos pais, Efésios 6:1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos também têm que ter a disposição de obedecer, de se sujeitar, de honrar os pais. Aí vamos entrar num assunto um pouquinho mais polêmico. Mas e se o filho, um jovem, é crente e o pai e a mãe não é? E aí, eu me submeto mesmo assim? Por exemplo, a mocinha está lá na igreja e tem um rapaz que ela gostou dela e ela gostou dele. Mas os pais não gostaram. Só que ela é da igreja, o cara é da igreja e os pais não são. E aí, olha pai e mãe. Jesus falou que é meu. Vocês não entendem nada de Jesus, eu vou casar com ele, ponto final.
a nossa disposição como filho, a nossa primeira reação deve ser obedecer o pai e a mãe. O pai e a mãe pode até não ter discernimento espiritual, mas às vezes o pai e a mãe estão olhando outras coisas que a pessoa está tão envolvida e não está vendo. Então você vai fazer o quê? Vai casar contra a vontade do pai e da mãe? Vou casar no Senhor, mas meu pai e a mãe não aprovam, mas eu vou casar no Senhor. Não, olha a Deus, né? Se essa mocinha é mocinha de Deus, se o mocinho é mocinho de Deus, vai orar ao Senhor e colocar isso, olha a Deus. Eu sou filho, eu moro na casa deles, são os meus pais, a palavra fala para eu honrá-los. Mostra para eles, Senhor, se ele é de Deus ou não é, porque eu não posso me casar assim, na base da briga. Já pensou coisa horrorosa? Aí a mãe ameaça, eu não vou no seu casamento. Aí o pai, eu não vou entrar com você para casar com aquele fulano. Já pensou que climão? Ora a Deus, eu tenho certeza que Deus vai cuidar. Precisa ser trabalhado. Ou os pais vão aceitar, ou a mocinha vai ver que o cara não é de Deus mesmo, não. Porque isso, gente, é bíblico. Bênção de pai, bênção de mãe, é bíblico, é necessário. É preciso. E eu já vi na minha família casos assim, em que a mocinha foi, não, meu pai não quer que eu case. Por que seu pai não quer que você case com ele? Ah, porque ele gosta de beber muito. Aí o pai não quer que case. Mas eu quero, mas é o amor da minha vida, mas eu quero outro caso. Até hoje. Tantos anos depois se passou e não é feliz. Sabe, há um princípio espiritual aqui, irmãos. Mas está tendo conflito, Deus, deixa Deus resolver. Não resolve você, não. Deixa o Senhor resolver isso. Cumpra você e Deus vai fazer os seus pais cumprirem, ou o marido ou mulher também cumprir. Submissão dos servos aos senhores, Efésios 6:5. Escravos ou servos, né? Obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Trazendo para o nosso dia a dia hoje. Não tem mais escravos, graças a Deus, né? Mas, então, como é que a gente traz para o nosso contexto aqui? Patrão e empregado. Empregado, honre o seu patrão. Quanto empregado, mesmo de Deus, amaldiçoou o patrão, meu Deus do céu. Hã? Boicota o patrão, rouba o patrão. Como rouba? Usa a internet que não era para usar. A internet é para usar para o serviço, a pessoa fica lá, o patrão sai, vai ficar no Twitter, no Facebook, fica lá, no Orkut, fica lá. Usa telefone para conversa besta. E era para deixar a linha ali livre, sabe? Mas o patrão não está vendo. Você está vendo que a palavra fala isso? Ó. Obedeçam não apenas para agradar quando eles te observam. Porque o patrão muitas vezes não vai estar vendo, mas Cristo vê tudo. Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente, Deus é onisciente, sabe? Se você está fazendo aquilo de coração ou não. Quantos empregados, eles, por ganância, começam a roubar o patrão, começam a dar informações para outra empresa. Quantos sabiam que poderiam fazer mais e não fazem? Sabe? Deu meu horário, é 5:05. Eu já estou me preparando, guardando. Quando tocar lá o sinal, é como se eu estivesse saindo para uma maratona. Sabe, vou sair correndo, quer dizer, fica enrolando. Quantas pessoas fazem isso? Sabe? Fui numa loja ontem de sapato, mas eu vi um empregado assim, eu falei, nossa, fosse dona aqui, aí mandar embora ele assim, o cara chega, o que a senhora quer? Um sapato para Ana? É esse aqui, você pode pegar o número tal? Posso. Vai lá. Gente, depois de uns 15 minutos que ele me aparece, eu falei, Ana, vou embora, filha. Ele me aparece com mão vazia. Olha, não tinha o número. Aí eu fiquei assim, como assim? Não tinha outros? Não tinha outros? Mas, tá bom. Aí ele foi lá. Aí me trouxe 3 sapatos com o número errado. Aí eu falei, muito obrigada, tá ótimo. Tá. Ele nem se ligou que ele perdeu uma compra, ele nem aí. Você acha que quando eu for naquele shopping, eu vou querer aquela loja? Eu não vou naquela loja mais, eu vou em outra.
Então, o cara fica enrolando, pega lá, fica olhando a caixa para dar a hora, entendeu? Se você é cristão, você não pode ter isso no teu coração. Faça de boa vontade. Faça, olha, ele é tão claro aqui. Respeite seus senhores terrenos obedeçam seus senhores terrenos com respeito, temor, com sinceridade de coração. Esse é o segredo, como se você estivesse fazendo para Cristo. Quando você cuida bem do seu marido, faça isso porque você está fazendo primeiro para Cristo. Olha, Deus, eu estou honrando ele, porque ele é o seu filho. Eu quero cuidar bem do seu filho. Ele é o meu irmão, é meu marido, mas no âmbito espiritual ele é o seu filho. Eu quero cuidar bem dele. Eu estou fazendo para o Senhor, Pai. Esse meu patrão aqui, ele pode até ser um ímpio, mas eu estou fazendo isso para que o teu nome seja glorificado, para que eles olhem e falem assim, bom, essa pessoa fala que é crente, realmente é, esse Deus mesmo dela parece ser um Deus vivo. Eu quero que todos vejam, Senhor, um bom testemunho do que o Senhor é, porque tem muita gente que fala que é crente, mas dá um testemunho equivocado. Falam mal de Cristo com as suas obras, com o seu jeito, sua maneira de trabalhar. Então se submeta ao teu patrão, faça o melhor para ele, porque a recompensa vai vir de Deus. Deus está vendo tudo isso. Então a recompensa vem de Deus. Nunca faça corpo mole. Crentes aos líderes espirituais, abra 1 aos Coríntios 16. 1 aos Coríntios 16, versículo 15. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto de Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos que cooperam e trabalham conosco. A gente já estudou esse capítulo aqui. Não, foi Romanos 16, né? Esse aqui é 1 Coríntios 16. Mas onde Paulo também recomenda, sauda algumas pessoas e na verdade, recomenda cada uma delas. Então ele está falando, igreja, eu quero te apresentar Estéfanas, os da casa de Estéfanas. São pessoas de Deus, meu primeiro fruto na cidade de Acaia. São pessoas que têm realmente se dedicado ao serviço dos santos, serviços espirituais. São líderes em que vocês podem confiar. Então, são dignos, então se submetam a eles. Sabe? Honrem eles. Respeitem o trabalho que eles fazem. Não sejam insubmissos. Não sejam arrogantes. Então, os crentes têm que aprender a se submeter aos líderes espirituais. São dignos, são autoridades apropriadas, por que não se submeter? Tem gente que mesmo com um pastor abençoado, ainda acha que o pastor está equivocado. E tem coisas que ele faz, quando o pastor ensina, faz porque é conveniente. Aquilo que é inconveniente, para ele não faz. Mesmo sabendo que aquilo é uma direção de Deus. Então, isso é errado. Aprenda a se submeter aos seus líderes espirituais. A igreja tem que se submeter a Cristo, né? Efésios 5, 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Já pensou? Cristo manda fazer uma coisa e a igreja faz outra. Cristo está falando, se prepare, igreja, que eu vou vir te buscar. E quando ele vem, está uma igreja toda rasgada, manchada, toda suja, toda despreparada. Não vai buscar isso na igreja dele. Quando ele vier buscar a igreja, que é sujeita a ele, ele vai encontrar uma noiva adornada, preparada, santa, imaculada. E é essa que ele vai resgatar. Então a igreja, quem foi redimido, salvo pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, tem que se submeter a Ele, porque Ele é o Salvador das nossas almas e Senhor. Senhor. O Senhor é que sabe tudo, o Senhor é quem manda na gente. Ele que dá as ordens, a gente obedece com alegria. Como Paulo fala, eu sou escravo de Cristo. Você fala assim, mas que coisa feia de dizer, né? Nossa, escravo de Cristo. E ele fala, eu sou escravo e estou tão feliz com isso. Por que ele está entendendo isso? Olha, eu estou super feliz com isso, porque Ele é bom, Ele é santo, Ele é digno, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele me ama.
Ele me salvou. Tudo que Ele faz para mim é tão bom, tão perfeito. Nossa, eu amo me submeter a Ele. Eu quero fazer a vontade dEle. Cristo em mim, que viva Ele em mim, que eu diminua cada vez mais. Aí já estou pegando a fala do João Batista, né? Mas o Paulo também mostrava essa atitude. Sabe, eu não vivo mais, Cristo que vive em mim, eu quero fazer a vontade dEle, eu quero pregar, sabe? Eu faço isso mesmo, porque Ele fala, eu estou fazendo isso, é um dever que eu tenho de pregar para todos. Eu persegui essa igreja, eu prendi, eu consenti com a morte de Estevão, eu tenho que pregar mesmo que Ele é bom, mostrar a verdade. Agora eu dou toda a minha vida para Ele, eu sou escravo com amor, submissão por amor, voluntária da igreja, que a igreja deve ter para Cristo. Assim sendo, com base em todos esses exemplos de submissão voluntária, a gente tem que chegar nessa conclusão. Ó. Marido e esposa, pais e filhos, senhor e servo, todos têm que se sujeitar uns aos outros em algum determinado momento. Por quê? Porque em um momento você é esposa. Em outro momento você é mãe. Em outro momento você é filha. Então eu tenho a minha mãe, eu tenho que me submeter a ela. Na questão da honra, do respeito. Eu sou mãe da Ana, mas eu sou filha da Fátima, entendeu? Então, em algum momento, eu tenho que entregar a submissão para alguém. Alguém entrega a submissão para mim, mas eu tenho que entregar para alguém. Tem um governante sobre mim, tem um líder sobre mim, tem Jesus sobre mim. Tem outras pessoas que devem entregar a submissão para mim, mas eu também tenho que entregar a submissão. Não existe ninguém, irmãos, ninguém que não se submeta, não deva se submeter a ninguém. Você está sempre em alguma posição em que você deve entregar a submissão a alguém. Seja teu patrão, seja teu governante, seja seu pastor, alguém. Os pastores têm pastores sobre eles e todos têm que se submeter a Jesus. O nome sobre todo nome, a qual principado, potestade, pessoas na terra, seres angelicais que estão em cima da terra, demônios estão debaixo da terra, todos se submetem ao nome de Jesus. Todo mundo está sujeito sobre Ele. Mas enquanto a gente vive em comunidade, a gente tem que aprender a se submeter um ao outro. Você pode ser autoridade sobre mim em alguma área da sua vida, em que eu não tenha, quando eu digo autoridade, que eu não tenha conhecimento. Então eu tenho que me submeter a você. Se chegar aqui algum médico e começar a dar uma palestra, por exemplo, para a igreja, nós, pastores, vocês, aquele ali é autoridade sobre assunto técnico de medicina. Então, todo mundo se submete, fiquem quietinhos e aprendam. E não queiram ser médicos também. Porque dizem que os brasileiros são um pouco de médico, de técnico, né? De tudo. Acho que de pastor também, né? Todo mundo tem gente que é ímpio, nunca entrou numa igreja e quer falar como é que se cuida de uma igreja. Como é que se deve fazer um culto, né? Não, você não tem autoridade, fique quieto. Não fale, se submeta. Você não sabe? Agora, o outro irmão é autoridade sobre informática, todos ouçam. O outro é autoridade na arte da culinária, todos ouçam e aprendam. Mas eu não concordo que é assim. Ai, você vai misturar... Ai, não acho que isso dê certo. Você já fez? A pessoa já fez 500 bolos. Você faz um lá que sola ainda por cima. E ainda quer falar. Não! Se não autoridade sobre cabeleireiro, deixa o cabeleireiro ser autoridade. Sabe? O pastor é autoridade, então se submetam a ele. Eu posso não saber falar de outras coisas, mas algumas coisas aqui eu tenho autoridade para falar. Então, por quê? Por conhecimento e por testemunho. Então, tem que ouvir e se submeter. Né? Isso faz com que a gente viva em harmonia. Harmonia. A irmã vai fazer uma coreografia, já fez 20. A outra lá tem um molejo de um cabo de vassoura. Aí a irmã está lá, irmãs, vamos fazer assim, vamos fazer alongamento. Ai, para que isso? Ai, eu estou cansada. Ai, que bobagem. Por que a gente não já parte logo para o jogo? Ai, eu não sei fazer isso. Ai, eu não acho legal, entendeu? Se submeta a quem conhece, a quem tem autoridade no assunto.
O autor desse texto, do livro que nós estamos lendo, né, os 25 segredos para a comunhão, ele diz o seguinte, resume dessa forma o que significa se sujeitar, né? O sujeitarmos-nos uns aos outros significa que cada um de nós se considera submisso à autoridade dos irmãos. Em primeiro lugar, ser submisso a um irmão significa que eu respeito a tua autoridade. Tá bom? Eu não vou chegar lá para o médico e o médico falar assim para mim, olha, você tem que, seu colesterol está alto, então a partir de hoje, sem fritura, sem bolacha recheada, sem clube social, sem refrigerante. Quem mais que tem bastante colesterol alto aí? Sem picanha, sem pastel, sem nada. Porque do jeito que está aí, você vai entupir todas as suas artérias. Aí você, na hora, fica lá. Você finge que está submisso. Tudo bem, sim, Senhor, tudo bem. Sai da sala, até parece. Quem esse médico pensa que é, não precisa disso não, gente. Um pastelzinho a cada 2 dias não tem problema nenhum, não vai me matar. Poxa, o cara estudou 6, 7 anos, acho que ele sabe um pouco, né? Sobre isso, né? Então, deu instrução, meu Deus, respeite. Então, respeita o que o irmão está falando aí para você. Você está nessa autoridade, nessa posição, vamos lá, se submete. E também, ó, significa que cada um se considera submisso à autoridade dos irmãos. Esse que é o importante, cooperando facilmente com as instruções, os desejos, os pedidos dele. Você vai trabalhar junto com o seu irmão, você está respeitando a autoridade dele, né? Bom, essa irmã aí, ela vai cuidar das mulheres. Então, eu sou mulher, estou no grupo, a líder é ela. Então, vamos lá, né? Estou respeitando que, olha, acho que o pastor Marlon sabe o que faz, colocou ela lá, tal. Então, vamos lá. Vou com aquela disposição de me submeter, de ouvir de Deus algo para nós. Aí você chega lá na reunião, a irmã fala, ó, irmãs, vamos fazer um jejum, tal dia, vamos orar tal. Aí você, para que tanto isso? Não precisa tudo isso. Ai, orar 1 hora. Fazer relógio de oração. Ah, eu não posso, me desculpa. Poxa, mas quem é que pode participar do relógio de oração? Eu não posso, 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 eu não posso. Quem é que pode? Quase ninguém pode, sabe? Será que dá para vocês irem comigo? Vamos fazer uma visita na casa da irmã tal? Ah, eu não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. Eu tenho muito... Não coopera. Não coopera com o outro. E quando vai fazer alguma coisa, não coopera facilmente. Porque acha que não está certo, porque tem uma outra opinião. Certa vez eu falei uma coisa tão simples. Eu acho incrível como às vezes uma coisa tão simples dá tanto problema. Falei, irmãs, vamos orar todas tal horário? Quem é que pode? A maioria podia, né? Vamos orar, por exemplo, não sei, das 11 à meia-noite, uma coisa assim. Todo mundo pode? A grande maioria poderia. Então, quem é que vai fazer? Então, vamos. Aí uma levantou lá e falou assim, eu não concordo com isso. Porque eu não acho certo que tenha que ter 1 hora, uma hora certa. Eu acho que alguém deve orar no momento de se sentir propício para isso. Aí sim ficaria uma coisa mais fácil, uma coisa mais... Mas marcar 1 hora, e se eu não tiver com vontade? Só faltou falar isso, se eu não tiver vontade de orar naquela hora. Mas eu estava falando de oração em concordância. Vamos orar juntas, neste horário, em prol disso. Isso se chama oração em concordância. Intercessão em concordância. Pois não. Falei, tá bom, querido, você não quer, não participa. Sabe? Mas o que Deus falou no meu coração é para fazer dessa forma. Então, quando você se submete, você coopera facilmente. Você não coloca obstáculo e dúvidas, lança dúvidas a respeito disso. Não se deve, volta um pouquinho. Não se deve, porém, confundir submissão com obediência. Enquanto a obediência pode ser exigida, a submissão é espontânea. A obediência é diferente de submissão. Tem um caso clássico disso, em que a pessoa era obediente, mas não era submissa. Você pode até obedecer, entendeu? Quantas vezes, quando você era pequeno, você obedeceu teu pai e tua mãe contra a vontade? Quantas vezes você fez isso? Contra a vontade.
E você fez com má vontade. Você secou aquela louça com má vontade. Você pegava ali, batia. Eu vou arrumar o quarto, mas eu não quero. Batia a porta, empurrava a cama. Entendeu? Tinha que trocar a roupa da cama, jogava o lençol, tudo limpinho no chão, edredom. Vou dobrar esse edredom no chão aqui. Obediência, você fez. Mas não é isso que o Senhor quer. Sempre, os princípios de Deus, o Senhor vai ver a motivação. Fazer por fazer, irmãos, isso pode até, sabe, agradar um pouco os homens, porque eles não sabem de tudo. Mas se você quer realmente agradar a Deus e ser feliz, você tem que tomar muito cuidado com as suas motivações. Fazer por fazer não vai adiantar. Você tem que fazer sim, mas com motivação pura, né? Com a motivação certa, porque no caso da parábola do filho pródigo, você vê que o irmão mais velho não era obediente. O irmão mais velho não pediu a herança antecipadamente, o irmão mais velho ficou com o pai, né, ajudando o pai, trabalhando para o pai e tal. Mas ele não era submisso ao pai. Porque quando o filho mais novo voltou, e o pai ficou tão feliz, que ele diz assim, meu filho estava morto, mas agora ele reviveu. Ele voltou para casa, ele se arrependeu, vamos recebê-lo, vamos acolher, vamos fazer uma festa para ele. O filho mais velho ficou indignado. Mas o que é isso? O meu pai nunca me dá um cabritinho que se quer. Para esse daí que voltou, ele está até matando boi. Por que para mim não? Ele revolta, ele não quer ir para a festa. Aí o pai fala, filho, por que você está assim? E aí ele fala, né? Isso que eu acabei de dizer para vocês. Para mim isso não dá nada. Para ele agora, já se viu? Merece. Ele volta, ele merecia surra. Você vai dar festa para ele. E eu. Ele não respeitava a decisão do pai dele. Não respeitou. Achou que o pai dele estava errado. Ele fazia a coisa certa. Fazia a coisa certa. Mas ele não sentia de forma certa. Ele não se submetia ao pai dele. Então não seja apenas obediente, seja submisso e obediente. A submissão voluntária é uma atitude que a pessoa tem por humildade, irmãos. Quando você se submete ao teu irmão, ao seu patrão, ao seu pastor, ao seu cônjuge, quando você se submete a essas pessoas, você está fazendo isso porque você sabe que você é humilde. Quem não se submete é orgulhoso, não é? É arrogante. Quem ele pensa que é? Ele que falou, ele que venha. Eu não vou, não. Eu não vou deixar esse patrão me explorar. Mas não vou mesmo. Né? Quem esse líder pensa que é? Oxi, eu sei mais que ele, eu sei mais... Quem é alguém para me ensinar? Quem é alguém para me dominar? A pessoa vai me dominar? Isso é arrogante. Quem se submete tem um espírito manso. E Jesus fala isso, olha, você está cansado, você está sobrecarregado, vinde a mim. Vinde a mim, que eu sou humilde, sou manso, aprenda de mim. Poxa, gente, olha, Jesus se despiu da glória dele. Se rebaixou, hein? Demais para ser como a gente. Ele foi lá, ele curava, ele não dizia não para as pessoas. Olha, ele foi tão caluniado, meu Deus, o povo era tão atrevido. Jesus sofreu tanta afronta. Mas olha, daqueles fariseus, tanta afronta. E você vê Jesus sempre perdoando e continuando fazendo bem, perdoando e continuando fazendo bem, e servindo, e lavando o pé de discípulo, e dando mais uma chance para Pedro. Ô Pedro, cuidado, você está meio arrogante. Olha, o diabo pediu para te cirandar, como trigo. Não, que isso, Senhor? Imagina. Pode deixar ele vir, aí vem com tudo. Ele, não, Pedro, olha, você não aguenta. Eu aguento, você não aguenta. Você vai me negar, filho, você vai me negar. Antes que o galo cante 2 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Que isso? Você imagina, eu morreria com o Senhor. Não, Pedro, não. Sabe, eu vejo tanta, meu Deus, tanta humildade de Cristo, tanta. E a gente às vezes é tão, né? Se acha tanto.
Se submeta, porque você está mostrando verdadeiramente Cristo em você. Renúncia e humildade, a expressão do amor. Sujeição é a expressão do amor, porque o amor, ele não busca seus próprios interesses. Quem se submete não procura fazer sua própria vontade, mas ajudar o outro. Algumas frases aqui para você refletir sobre, muitas vezes, a manifestação da insubmissão dentro da igreja. Quando a gente vai fazer alguma coisa, né? Eu já disse que o trabalho será feito do jeito que eu falei. Eu não quero mais sugestão, eu quero que faça do jeito que eu falei. Fica dando muita sugestão, dá muita confusão. Já falei, gente. Desse jeito aí. Lembra, ó. Autoridade apropriada, líder apropriado, ele não tem essa postura. O verdadeiro líder, pastor, líder de departamento da igreja, marido, mãe, patrão, ele não tem essa postura. Quem é de verdade líder não é assim. Ele é humilde e ele olha para as pessoas que são seus subordinados como potencial. O verdadeiro pastor e líder, ele investe nas ovelhas. Ele trata bem as ovelhas, ele investe nelas. Ele não domina. Ele não oprime. Tá? Então, quem é verdadeiramente líder não deve ter essa frase. Fazer do seu jeito? Não, ouça as outras opiniões também. É aquilo que não é pertinente, você tem que cortar. Irmã, desculpa, isso não está pertinente. Aí você corta. Mas nem ouvir. Né? Porque está cansado, porque... gente, já falei. Não concordo com a decisão desse líder, que só permite que eu seja do grupo se estiver em todas as reuniões da semana, onde já serviu, não temos mais descanso. Olha, irmão, você quer ser diácono? Quero. Então tem essa regra, porque é necessário. Um diácono que não ora, um diácono que não vem nos cultos. Eu já cansei de falar para as irmãs que dão aula. Queridas, quem dá aula tem que ouvir a aula também. Onde você viu dar aula para jovem, para criança, você não participa de escola bíblica? Vocês acham que isso é razoável, irmão? Sejam sinceros. É razoável? Se eu dou aula para vocês aqui, para os adultos, vamos supor que tem mais uma pessoa ou outras pessoas que eu possa revezar, outros professores. Aí no dia que eu não dou aula, eu não venho, porque eu vou descansar, porque eu vou fazer outras coisas. Ei, ouça para aprender. Não é? Eu acho que é o mínimo de quem tem a postura de submissão. Eu não vou pregar hoje, eu não vou para o culto. Eu não vou trabalhar hoje como diácono, eu não vou, mas os outros vão. Se você não vai servir, você vai aprender, você vai comer, você vai estimular os outros irmãos com a tua presença, vai prestigiar o trabalho do outro. Hoje às 4h30, mais duas irmãs vão pregar hoje. Os outros que pregaram não vêm? Eu já fiz a minha parte, já fui avaliado. Ei, prestigia, não é verdade? Os outros que estão aí. Fica ali, dá apoio também, glorifica. É isso, gente. É isso que é se submeter. É ajudar, encorajar. Isso que é igreja. Não vou fazer nada. E aí o líder fala assim, olha, como diácono, você precisa disso, disso, disso. A palavra de Deus mostra requisitos para nós. Quer ser diácono? A palavra fala, tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser uma pessoa de uma mulher só. Não pode ser mulherengo. Fica dando mau testemunho de moralidade. Não pode ser espancador. Olha. Tinha uns aí meio sangue nas ventas, né? Não pode ser caluniador. Não pode ser ganancioso. Então eu tinha que passar por uma bancada, porque é o mínimo. É o mínimo. Não, eu não concordo, eu não aceito, eu acho isso uma bobagem. Pastor quer que a gente esteja todo dia dos cultos. Não é isso, gente. Aqui, se você almeja episcopado, a palavra fala, boa coisa você almeja. Mas você precisa se aprofundar um pouquinho mais no Senhor. Pois como você vai dar algo que você não tem? Se a gente está na obra de Deus, como eu estou aqui hoje, nesse momento, eu tenho que ter me preparado antes. Eu não posso chegar aqui, Espírito Santo me usa, vai falando aí.
E aí eu não vi uma referência com a outra, estava ditado errado no livro, estava escrito errado, e aí eu não vi, aí fica aqui, está errado, eu não sei. Feio, né? Não dá tempo de se preparar na hora, tem que estar preparado antes. Então, se o líder te mostrou alguma coisa, você se submete a ele, então faça, não fique promovendo contenda, não. Se esse irmão está pensando que eu vou fazer isso só porque ele quer, está muito enganado, porque ele pensa que ele é. Se ele falou para eu vir aqui o pastor chamou para orar, você sabe dessas histórias. Mas vou falar de novo. O pastor já falou, vem aqui, vem receber oração, vem ser curado. Não vou, eu não senti isso de ir. Olha a loucura. Eu não senti de ser curado. Olha a loucura. Eu não achei que era para mim, mas estava com aquela dor, mas não sei, estou com vergonha, eu sei lá que raio que é. Só porque o pastor mandou, eu não vou. Que feio, né? Só porque a irmã diaconisa falou para eu não ficar deixando o copo ali, ó. O que ela pensa que é? Deixa onde eu quiser. Não é assim, não. Só porque a diaconisa falou que todo amor é irmã querida. Você está na hora do culto, joga esse chicletinho fora, filha. Não dá para ficar o pastor pegando você. Fica feio, desagradável. Que ela pensa que eu não vou jogar fora, eu não vou. Eu engulo, mas eu não jogo fora. Só porque ela mandou? Sabe? Oi, irmãos. Ou esses bem endemoniados faz até bolinha, né? Que feio. Devia fazer isso para o juiz. Aí o juiz mostraria, essa é uma jogada, então tá bom, Meirinho, vem cá. Vai preso, vai. Entendeu? Tem gente que é só forçando. Nossa, que feio. Como cristão, a gente tem que aprender que não é assim. Vamos entender. Entenda uma coisa. Se você se submete ao seu irmão voluntariamente, com temor, fazendo isso para o Senhor, você não vai ter dificuldade. Agora, se você é insubmisso, você acha que todo mundo vai se submeter a você? A advogada do caso Lindenberg, vocês viram como ela foi insubmissa com a juíza? Que sem juízo, aquela lá. Ela queria anular o processo, não é processo, ela queria anular o julgamento. Ela queria fazer alguma coisa ali ilegal para que assim o Lindenberg não fosse julgado naquele momento. Então ela fez de tudo para tentar anular. E aí a juíza, ela falou para a juíza, juíza, isso aqui está errado, esse número de processo está errado, e a juíza, isso não tem nada a ver agora. Então a senhora precisa voltar a estudar. Olha isso! A senhora não, você precisa voltar a estudar. Nossa, quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, essa juíza devia mandar essa mulher presa agora, não sei o quê. Nada disso, a juíza pegou, ficou quieta. A procuradora falou, vou te processar. Mas ela continuou mandando rolar o processo, porque ela ia anular. O que aconteceu? Julgou, deu 98 anos de sentença para o Lindenberg, e agora vai processar a advogada. Falei, olha que mulher sábia, que maravilha, como ela teve inteligência emocional, né? De não ser levada no ímpeto, porque que desaforo, hein? Que desaforo. Humilde e soube responder certo, gente. Que maravilha. Será que ela é crente? Que a postura dela foi muito bonita, muito certa, muito centrada. Fez uso das armas dela no momento certo. Admirei aquela lá. Falei, parabéns, hein? E a gente também tem que aprender a se submeter, porque senão a gente vai colher para nós insubmissão. Se seus filhos olham você e vê papai e mamãe insubmissos a patrão, pastor... Você acha que o filhinho vai ser o quê? Vai ser insubmisso à professora, a patrão, a pastora e a você. E ao papai e mamãe também. Ensina pelo exemplo. Eu coloquei uma fotinha no Facebook que eu achei muito bonitinha. Ensine pelo exemplo. Então tem uma menininha, acho que de uns 3 anos, ajoelhadinha assim, na cama, de frente da cama, ajoelhadinha, orando. E as bonequinhas tudo de joelho também, assim, ó. Ela está orando e mandando as bebês também. Vamos lá. Eu tô orando, vocês também. Então, irmãos, é exemplo. É pelo exemplo. Pelo exemplo que você ensina, que você prega, que você testemunha. É com a sua vida. Você é carta viva do Evangelho.
Às vezes eu vejo algumas crianças aqui, a igreja precisa aprender que o pastor tem que ser uma figura importante na sua família. Tem que ser. O pastor tem que fazer parte das nossas famílias. Então, as crianças, desde pequenas, têm que aprender a respeitar papai, mamãe, professor, o pastor da igreja. Você é crente ou não é? Então, as crianças têm que aprender a cumprimentar o pastor, dar paz, sabe? Não é falar, oi, que feio, não é assim não. É falar, é cumprimentar, assim como deve cumprimentar os diáconos, as diaconisas, os irmãos, os outros amiguinhos, os irmãozinhos pequenos. É assim, gente. Mas se o pai e a mãe não faz isso? Se o pai e a mãe muitas vezes ficam ressabiados com a gente porque a gente deu alguma instrução, não se submete, acha contrário aquilo, para de vir na igreja. Por cada coisa que vocês não têm ideia. Por cada bobagem que eu não acreditei. Eu não acredito que a pessoa está magoada de morte comigo porque eu falei que tal uma coisa lá não era certo para ela fazer. Que ela deveria, eu ainda fui razoável. Falei, querida, não faz assim não, outra coisa é melhor. Pronto, foi o suficiente para... E aí reflete na família todinha. Nas crianças, em tudo. Sejamos humildes, irmãos. Nós líderes, nós ovelhas, nós pastores, crianças, ensina seus filhos a serem humildes, porque sabe, se ele for humilde, ele vai só atrair graça de Deus para ele, e dos homens também. O professor gosta de uma criança humilde, amorosa, obediente. Um pastor gosta, pessoas assim só acham graça diante da sociedade, sabia? Você só está fazendo bem para o teu filho. Agora ensina ele a ser arrogante, ensina ele a ser um delinquente, ensina ele a falar palavrão e não respeitar ninguém para você ver. Não acha graça diante de ninguém nem de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, resiste. Porque quando Deus lembra do orgulho, vê o orgulho, Deus lembra de uma pessoa, de um ser, pessoa não, de um ser. Ele lembra do diabo. Orgulho faz Deus lembrar do diabo. Foi isso que fez o diabo cair. E o orgulhoso está sempre... O orgulho precede a ruína das pessoas. Então, seja humilde e ensina seus filhos também. Quando os crentes demonstram insubmissão... não faço isso porque eu não concordo com a irmã, não concordo com o pastor, não concordo com não sei quem, não concordo com a diaconisa, não concordo com isso aqui lá. Eu não concordo com ninguém. Quando mostra insubmissão, sabe o que está provando? É que ele é um carnal. A palavra de Deus diz isso. Carnal. Está cheio de si. Efésios 5, 18 ao 21. Olha quantas coisas em Efésios a gente acha só sobre isso. Sobre esse princípio, ó. Paulo falando, irmãos, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Quando eu me deixo encher pelo Espírito, olha o que acontece com a minha vida. Ó. Falando entre si com salmos, cânticos, hinos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Irmãos, quando eu estou com esse espírito de ninguém manda em mim, ninguém fala o que eu vou fazer, eu faço o que eu quero e ponto final. É só a prova. Está cheio de si, cheio da carne. Quando eu me encho do Espírito Santo, eu não tenho essas palavras com meu irmão, sabe? Não concordo, eu não sou do contra. Eu viro para ele, pode até ser, não estou falando que não vai ter divergência, vai, mas tem a maneira de falar, tem a maneira, sabe, de você pensar. Será que vale a pena eu ficar brigando com ele e tendo que fazer do meu jeito só porque eu quero? A maioria das vezes a gente está brigando, batendo perna, só porque a gente quer que a nossa palavra seja a última. Porque você teve um dia ruim no trabalho, tá, onde você se sentiu humilhado, onde você se sentiu desprezado. Aí chega na igreja, você acha assim, esse daí também quer mandar em mim? Quer saber de uma coisa? Não vai mandar não, chega.
Com meu patrão eu não posso falar, não. Eu tenho que ficar aguentando ali, obedecendo com raiva. Mas aqui não, aqui eu posso falar. Quantas vezes teve gente que veio estourar justo aqui. Eu vou extravasar. Pensou errado, sentiu errado. Por quê? Porque chegou nesse ponto, ó. Estava se enchendo do Espírito? Estava se enchendo do Espírito? Não estava. Não estava. Há muito que já não estava mais. Há muito tempo eu estava dando sinais, sabe? De que não queria as coisas espirituais, que estavam preferindo e fazendo as coisas, sabe, do dia a dia, as coisas mundanas, há muito. Então, se eu estou cheia do Espírito Santo, eu vou falar com meu irmão assim, ó, com salmos, com hinos, sabe, dando graças a Deus. Não com o espírito da resmungação, da reclamação, coisa difícil. Ai, vai dar errado. Ai, isso não vai dar certo. Desse jeito, olha, estou vendo que não vai dar. Para com isso. Você está cheio do Espírito Santo? Vai dar certo, vai dar certo. Senhor, nos abençoa, vamos orar. Está indo um clima meio esquisito aqui, mas olha, vamos aí, vamos nos unir em oração. É assim, irmãos, que a gente se trata. Quando a gente tem o Espírito de Deus, quando a gente está cheio do Espírito Santo, é muito fácil olhar para o irmão e dar preferência para ele. Não considere você superior, considere os outros superiores a si mesmo, que é o texto que nós vamos terminar a aula de hoje. Quando cumprimos o mandamento de sujeitar-nos uns aos outros, sabe o que acontece? Quando você começa a cumprir isso, eu vou me sujeitar, sabe? Eu me lembro eu fico pensando, quando eu penso em sujeição de esposa ao marido, eu fico pensando na Sara. Quando o marido dela chega para ela um dia e fala assim, Sara, nós vamos mudar daqui. Pensa numa pessoa, numa família bem estabelecida, bem sucedida. Né? O que seria uma família bem sucedida hoje? Tem a sua casa própria, tem o seu carro, um carro bom. Né? Os filhos estão na escola, uma escola boa, tem plano de saúde, tem previdência, está tudo bem, a dispensa está ótima, tem uma reservinha no banco, seu emprego está um emprego estável, uma empresa estável, está tudo ótimo, está tudo correndo bem. Aí o marido chega e fala assim, olha, nós vamos sair daqui. Nós vamos morar em outro lugar, em outra cidade, em outro estado, em outro país. Aí você pensa, cultura diferente, idioma diferente. Será que as possibilidades financeiras vão ser as mesmas? Quem serão os meus vizinhos? Quem estará ao meu redor? Onde meus filhos vão estudar? Que casa eu vou morar? Mas a casa está do jeito que eu queria. Está com os quadros que eu queria. Está com a louça que eu queria. Está com o banheiro. Acabei de fazer o banheiro que eu queria. Como assim largar isso? Para onde, homem de Deus? Para onde a gente vai mudar? Eu não sei. Como você não sabe? É que Deus apareceu para mim e falou que a gente tinha que sair daqui. Mas para onde nós vamos? Eu não sei. Deus só falou que a gente tem que sair daqui. No momento, é essa a instrução. Sair daqui. E Deus vai mostrar o lugar onde a gente vai. Você vê em algum momento a Sara dando algum ataque de pelanca aqui na Bíblia? Você vê alguma briga entre ela e o Abraão? Onde ela fala, eu não vou, eu não saio daqui, ninguém me tira. Você vê isso? Não. Você só vê que ela vai junto. E a mulher colocada em perigo de, nossa, mulher roubada, tem uns caras que querem levar ela embora e leva ela embora. É umas coisas assim, né? Jesus amado. E ela foi. Porque ela olhava o marido dela e falava assim, eu te respeito, eu sinto, eu sei que você é de Deus. Deus falou para você, eu respeito. Mas se Deus não tivesse falado? Esse que é o problema de algumas mulheres. Mas se Deus não falou, eu vou me pôr em perigo? Eu não vou. Calma aí. Você buscou a Deus para isso? O que eu quero dizer é o seguinte, que a maioria de nós nem ora a Deus para confirmar ou não. A maioria de nós já fala, não vou, não quero, não acredito. Não é porque não é conveniente para nós. Algumas instruções que Deus nos dá não é conveniente para nós. A gente fala, não quero, já de cara. A Sara tinha todos os direitos para falar, não quero, misericórdia, sair daqui da minha casinha, do lado de mamãe.
para um lugar aí que eu não sei nem onde é, mas até parece, você vai com outra. Mas eu não fico, não largo. Não, ela se submeteu a ele. E olha o que Deus fez. O Abraão até pisou no tomate em alguns momentos. Deixou ela ser levada por outro cara. É isso que eu olho. Deus, como o Senhor é fiel quando a gente cumpre os princípios de Deus. Deus é fiel com aquele que cumpre. Mesmo que em algum momento Abraão deixou ela ser levada porque tinha medo de morrer. Que morra, né, meu filho? Mas me protege? Não. Você é minha irmã, não é minha mulher, não. Não é minha mulher, é minha irmã. Deixou a mulher ser levada, meu Deus. O que Deus fez? Deus protegeu ela e fez o cara ter impotência sexual lá. Ele não conheceu a Sara. Ele não tomou a Sara como... Ele não conseguiu. E ainda falou, é melhor você devolver, porque essa mulher é mulher de um profeta. Você vai devolver e vai dar um monte de presente para ele ainda. Está entendendo? Aí depois a mulher foi roubada de novo. Deus faz com que ela não seja tocada e devolve. Aprenda isso hoje, em nome de Jesus. Se submete às autoridades devidamente constituídas sobre a tua vida e deixa que Deus faça a obra dele se cumprir. Não tenha um espírito de insubmissão. Se as autoridades que estão sobre a sua vida, como a gente viu aqui, que você deve submeter, faça isso. E deixa, ó Deus, o Senhor mandou fazer, eu estou fazendo. Agora, se vai dar certo, se não vai dar, se é de Deus, o Senhor vai provar. Mas faça. Faça. Quando cumprimos o mandamento de sujeitar-nos uns aos outros, a contenda acaba, irmão. Entre irmão acaba, a contenda na família acaba. Experimenta fazer isso no teu casamento. Teu marido te pediu uma coisa ali, tá? Você, mas eu não quero, não concordo, mas eu vou fazer, Senhor, porque o Senhor falou para me sujeitar a Ele, respeitar Ele, reconhecer Ele como autoridade. Eu vou colaborar com Ele, Deus. Eu vou colaborar porque o Senhor está mandando e me ajuda a fazer com alegria. Me enche com o teu espírito, porque eu não vou só obedecer, eu vou fazer ainda com alegria, cantando e salmodiando. Para o Senhor, para o Senhor. Se Ele não te pediu nada, cante bíblico, tá bom? Vou fazer. Você vai ver, a recompensa vem do Senhor. Vem do Senhor. Aí as contendas, seu marido não vai brigar com você. Aí, marido, quando ela te pedir alguma coisa para você ir no shopping com ela, sabe? Você planejou na sua cabecinha não fazer nada naquele sábado. Você planejou pegar, ficar de short lá na frente da TV, colocar os pés para o alto e ficar só na caixa do nada, apertando lá o controle. Aí essa mulher eu estou precisando comprar não sei o quê, fiquei sabendo que uma loja tal está tendo uma promoção. Vamos comigo lá rapidinho. Você sabe que não vai ser rápido, você sabe que você vai ficar umas 4 horas lá andando. E se ela gostar, ela vai vestir, vai tirar, vai colocar. Você sabe disso. Só que você vai lembrar que há 2 dias atrás ela fez aquele bolo que você queria, aquele prato que você... Ela queria descansar naquele dia, mas porque você pediu? Falou que estava com tanta vontade de comer aquele macarrão à bolonhesa, aquela batata sauté, sei lá mais o que. Ela foi com amor e fez. Ela se sujeitou, agora você se sujeita a ela também. Não vou buscar meu próprio interesse, vou buscar o seu. Ela está querendo esparecer um pouco. Ela está querendo comprar um sapato novo. Eu vou com ela. A contenda não vai ter lugar, concorda? Você não vai brigar com ela, vai dizer, mas você é muito insensível, eu estou cansada a semana inteira, eu quero descansar. Eu tenho direito de ficar assistindo um pouquinho de futebol, pelo menos um pouco. Mas você, em vez de ter 1000 sapatos, você é uma centopeia, você não precisa mais sapato. Aí aquela briga, né? Se você se sujeitar, não vai ter espaço para contenda e nem descontentamento. Isso vai tender a desaparecer. Todos ficam felizes, engajados com o mesmo propósito. Qual é o propósito? Eu quero te fazer feliz. Eu te faço feliz, você me faz feliz e vamos embora sim. Todo mundo fica engajado na igreja, entendeu? Vamos fazer um trabalho. O pastor me colocou um líder para fazer um trabalho. Aí tem 10 pessoas, mas tem 5 que não estão engajados.
Tem 5 que não estão na mesma visão. E está contaminando os outros 5. Ai, meu Deus, é tão difícil, virou um peso. Não, se sujeita. Quando você for líder, ele se sujeita a você. Quando for outro, se sujeita também. E assim todo mundo fica feliz, gente. E faz o trabalho ser uma bênção, ser gostoso, ser frutífero. Filipenses 2, versículo 2 e 3 diz o seguinte. Paulo falando, igreja de Filipos, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, o Espírito de Cristo, de humildade, de submissão, não de insubmissão. Vamos ter o mesmo Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, olha o segredo aí de submissão, humildade. Humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmo. Se todo mundo começar a olhar o irmão, você é superior a mim. Vixe, seria muito diferente. Seria maravilhoso isso. O problema é que muitas vezes a gente olha e fala assim, eu sou superior a você. Submeta-se a mim. Começa a olhar o teu irmão e dar preferência para ele. Você é superior a mim neste momento. Eu vou fazer o teu interesse. Eu vou trabalhar para o teu interesse. Seria tão diferente, né? Ó filho, eu vou trabalhar para o teu interesse neste momento. E depois, quando chegar a minha vez, é assim, irmãos, é uma colheita maravilhosa, é recíproco, isso acontece. Só que muitas vezes falta você fazer isso. O problema muitas vezes está em você, não está no outro, não. Avalie isso. Uma vez, um menininho de 6 anos está lá, estava com vários problemas na escola. E aí ele estava tão angustiado, aí ele começou, sabe, ele estava numa piscininha lá. E aí ele falou assim, ai Senhor, joga os meus problemas no mar. Fulano de tal fala que eu sou gordo, o outro fala que eu sou 4 olhos, eu estou sofrendo tanto na escola, Senhor. Joga meus problemas no mar, joga meus problemas no mar, joga meus problemas no mar. Aí o Senhor falou para ele, tá bom filho, põe calção de banho, que eu vou jogar você no mar. Porque o problema é você. Muitas vezes a gente está provocando o outro, a gente está, sabe, pegando no pé do outro e está, ai, me livra dos meus problemas. Eu acho que tem algumas áreas da nossa vida que a gente provoca um montão de coisa. Então avalia nessa manhã sobre esse texto. Seja bastante sincero consigo mesmo, se examine e pense, aonde Deus? Que eu estou sendo insubmissa. Com quem eu estou sendo insubmisso? Porque o Senhor não é assim. A gente tem que ser imitador de Cristo. Ele é o nosso exemplo. E Jesus é humilde. Por que eu estou sendo tão arrogante? Deus me liberta disso. Começa a fazer as coisas na prática. Quem você tem dificuldade de respeitar a autoridade? Quem é? Você fala, ai, essa pessoa... não aceito, não concordo. Quem você está obedecendo por força e não se submetendo voluntariamente? Quem é? Ou quem são essas pessoas? Lembra, em algum momento você tem que se submeter, em outros momentos alguém vai se submeter a você. Se você semear em submissão, você recebe isso também. E não é feliz. Então, traga isso para o teu coração. E toma uma decisão nessa manhã de mudar isso na sua vida. Para você viver bem em comunidade, em harmonia na igreja, no trabalho, na sua casa. Olha, irmãos, evitar o convívio não vai ajudar a ter harmonia, ao contrário. Tá? Você precisa estar vivendo em comunidade e vivendo em harmonia. Através do amor colocado em prática. Da sujeição, de não buscar o seu interesse próprio, mas do outro. Considere o seu irmão que está do seu lado superior a você. Considere a sua esposa superior a você. Ou esposa, considere teu marido superior a você. Olhe para os seus filhos e considerem eles também. Não, mas eles têm que me obedecer. Sim, mas em algum momento também você tem que buscar o interesse dele também. Considere teu patrão assim. Mesmo que ele seja ímpio, faça você a sua parte, que Deus vai te recompensar. Amém? Vamos orar?
Pai, nesse momento eu quero te entregar essa aula. Quero te louvar, Senhor, por esse ensinamento maravilhoso que Teu Espírito Santo trouxe para nós. E quero pedir também, Senhor, neste momento, que Teu Espírito fale mais ao coração dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui, que estão ouvindo pela internet. Que o Senhor grave no nosso coração e abra o nosso entendimento também, para entendermos, Senhor, que não deve ter espaço para nós, para o orgulho, que não deve ter espaço para nós, para a arrogância, mas que nós devemos, Senhor, ser cheios do Teu Espírito e também aprender a andar em humildade, andar respeitando a autoridade dos nossos irmãos, respeitando as autoridades apropriadas, Pai, porque assim nós vamos viver felizes e assim vamos promover a paz e a harmonia por onde nós andarmos. É assim que vamos honrar e glorificar o Teu nome. É assim, Senhor, que vamos fazer com que a Tua igreja, Pai, seja frutífera. Faz de cada um de nós, Senhor, que está aqui, meu Deus, agentes, meu Deus, do Teu amor, agentes do Teu respeito, agentes, Senhor, submissos à Tua autoridade, como igreja, Senhor, que a gente aprenda a submeter aos Seus preceitos, Senhor Jesus Cristo, aos Seus líderes também e aos nossos irmãos, Senhor, que estão cheios do Teu Espírito Santo. Que assim seja uma verdade sobre as nossas vidas. Uma igreja santa, uma igreja que sabe se sujeitar, Senhor, que sabe honrar, que sabe ser humilde. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém.